students! Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Hoje eu, a teacher Patrícia e a nossa intérprete Jéssica. Hi Jéssica, how are you? Vamos falar sobre subject and object pronouns. Vamos lá? Let's go! O que aprenderemos nessa aula? Pronomes, sujeito e objeto, e vamos dar uma olhadinha nessa obra O Extraordinário, Wonder. Já ouviu falar? Vamos lá, let's go! Você gosta de ler? Tem o hábito? Você sabia que leitura é um hábito? Quanto mais você vai lendo, mais você vai gostando e assim por diante, vira um hábito quando você vê, tá lendo praticamente sempre. Você gosta mais de ler os livros impressos ou os livros online? Como é que você faz? Quais livros você gosta de ler? E quando você vai pegar um livro na biblioteca, quando você vai comprar um livro, o que chama mais a sua atenção? É a capa dele, uma capa bonita, colorida? É o gênero? Ou é a história, você já ouviu falar? Algum amigo te indicou? Thinking about it. Vamos falar um pouquinho do subject and object pronouns. Então, os subject pronouns, eles são os sujeitos usados para substituir o substantivo. O substantivo é aquela palavrinha que dá nome aos seres, né? Então, o nome, o João. Então, João foi ao mercado, João comprou frutas. Para eu não ficar usando esse João, eu vou usar o quê? Um pronome que vai substituir. Então, João comprou frutas, ele foi ao mercado e assim por diante, certo? Eu vou usar o pronome para fazer essa substituição. O tipo de pronome pessoal, ele então vai atuar como sujeito. Em português, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto. São eu, tu, ele, nós, vós, eles e assim por diante. Já os object pronouns são aqueles que vão receber e vão sofrer a ação verbal do objeto. Mas cuidado, esses object pronouns só são usados no meio e no final da frase, ok? Então olha lá, esses são os subject pronouns. I, eu, you, você. O he eu vou usar para ele, she vou usar para ela, it não é a coisa, cuidado, é usado para coisas, objetos, animais, mas significa ele e ela. Então, se eu tenho o cachorro, it, a caneta, it, certo? Agora, então, eu vou para os sujeitos do plural. We, tenho eu, você e ele, somos nós, we. You, olha, o you ele é igual, cuidado. Eu uso tanto para o singular você, quanto para o plural vocês. E o plural de eles, de elas, das canetas, os cachorros, eu vou usar they, certinho? Ótimo. Então, olha lá o exemplo. I live in Paraná. Eu moro no Paraná. We go to school by bus. Nós vamos para a escola de ônibus. They play soccer at night. Eles jogam futebol à noite. E aí eu tenho então agora os object pronouns. Observe que cada object corresponde a um sujeito. Então, se eu tenho I na frase, ele fala comigo, ele fala para mim. Eu vou usar o me no final da frase. You, eu vou usar o you mesmo. Então, esse é tranquilo. He, eu vou usar him. She, eu vou usar her. It, eu vou usar it. We, uso was. E they, eu uso o them. Essa tabelinha tem que estar já na sua mente. Copia no caderno se você achar necessário. Procura na internet, vai olhando a tradução. Tenha bem certinho aí o seu esquema, ok? Então, olha lá. Vamos escolher a opção correta? Número 1. Do you like pizza? I love. E agora eu vou colocar o it ou o them. E o número 2. Where are my glasses? You are wearing they ou letra B, them. Responde aí. Vamos lá?
Olha lá. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Eu amo pizza. Para eu não usar o pizza, eu vou usar um object pronoun. Será que pizza é it ou é then? Essa tá moleza, porque é singular, né? Então, pizza é uma coisa, eu vou usar it. E agora, where are my glasses? Essa pergunta a gente faz sempre, né? Tá com óculos na cabeça e você pergunta, where are my glasses? E alguém te responde, you are wearing them. Olha lá, e você está usando eles. Then. Não posso usar o they, porque é final de frase. Então, eu tenho que usar o object pronoun, ok? Então, relembrando, vamos lá. Início de frase, eu vou usar os subject pronouns. Eu, você, ele, ela, ele ou ela, quando eu me refiro a coisas, animais e objetos. We, nós, e they, eles ou elas, plural de uma pessoa, né, do he, plural do she, plural das coisas, certo? O object pronoun, ele tem praticamente a mesma tradução, porém eu vou usar no meio e no final de frase. Quando eu tenho o sujeito I, eu uso me. Quando eu tenho o sujeito you, eu uso you. Eu tenho que estar sempre de acordo com o sujeito. Às vezes eu uso assim, ele usa a sua bicicleta, que eu estou me referindo à bicicleta dele. Né? Ele vai pedalar com a sua bicicleta. Cuidado com essa tradução, porque daí eu vou lá no dicionário e vou procurar sua e vou colocar lá no lugar you. Mas eu estou falando referente a ele. Cuidado então, presta atenção. O she, eu vou usar o her. O it, we, us, e o they, them, certo? Então, cuidado com esses objetos, object pronoun. Vamos dar uma lida sobre Wonder. Você conhece essa obra? Já leu? Já assistiu o filme? Então, olha ali comigo. Quando eu tenho um texto em inglês, primeira coisa que eu faço dou uma passada de olho. Então, dou uma lida nele, ok? Perfeito. Depois eu vou procurando as palavras cognatas. O que são as palavras cognatas? Aquelas que parecem com a língua portuguesa. Olha aqui, ó, rapidinho, face. Quando você olha face, não parece face? Não lembra de face, de rosto? Então, é uma palavra cognata. Depois eu vou atrás das informações que eu conheço. Por exemplo, data, 14 de fevereiro de 2012, ó. É facinho de achar. Book. Já sei o que é book, né? Então, você vai atrás das palavras que você conhece e aí você consegue compreender o texto, certo? Então, the best-seller, ele é um best-seller. Você sabe quando é que um livro vira best-seller? Não sabe? Dá uma procuradinha nessa informação. The best-seller book Wonder, então, que é o extraordinário, was written by Raquel Jaramillo with the pseudonym of Erjo Palacio, and it was published on February 14, 2012. The book is an imaginative narrative that tells the story of August Pullman, also called Augie, a boy that has Ritter Collins syndrome, outra palavrinha cognata, syndrome, a rare facial deformity that required dozens of surgeries. Augie had never frequented school until the age of 10. The book shows his saga at school and also the challenge he had to face. Então, aqui a gente tem uma sinopse do livro. O que é sinopse? Vai contar um pouquinho do que vai acontecer. Então, ele conta para nós quem escreveu, Raquel Jaramillo. Geralmente, escritores usam pseudônimos. O dela é o RJ, as duas iniciais do nome, tranquilo. Quando é que ele foi publicado? Dia 14 de fevereiro de 2012. E conta o quê? Uma narrativa sobre a história de August Pullman, é o nomezinho dele. Ele também, o apelido dele era Augie. Ele tinha uma doença rara, uma síndrome rara, que era uma deformidade facial, que ele fez milhões de cirurgias por conta disso. Até os 10 anos, ele não tinha frequentado a escola. Até os 10 anos, era a mãe dele que dava aula para ele em casa, mas ele era um menino muito inteligente. Mas quando chegou aos 10, a mãe, o pai, a família, resolveu que estava na hora dele ir para a escola. E aí?
Como é que foi essa ida dele para a escola? Foi fácil? O que você acha? Quando você começa uma escola nova, é fácil? E se você tem uma deformidade facial, algo que você não tem como esconder, está ali no seu rosto, é fácil, será? Será que ele sofreu bullying? Como é que foi essa história dele? Conhece? Ótimo. Ficou curioso? Vai lá ler o livro, você vai adorar. Então agora a gente vai pegar algumas partes do livro, tá? Então olha lá. Because he's a nice kid, I always answer. And don't call him that. Então esse é um pedacinho do livro. O trecho acima, ele é composto por 3 frases. Quais são elas e qual é o sujeito de cada uma? Olha que perguntinha, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você divida nas 3 frases. Coloca as 3 frases uma embaixo da outra. Aí então, sublinha o sujeito. Quem é o sujeito de cada frase? Vamos lá? Let's go! Vamos lá então? Então primeiro vamos dividir as frases. O trecho acima é composto por 3 frases. Eu estou afirmando isso. Elas são: primeira, because he's a nice kid. Segunda, I always answer. E a terceira, and don't call him that. Então olha lá. Primeira frase, porque ele é um garoto legal. E o sujeito é o he. Estou falando que ele é um menino legal. He, ok. I always answer. Eu sempre respondo. Sujeito, eu. And don't call him that. Essa é uma oração sem sujeito, né? Um sujeito oculto. Don't call him that. Não chame assim quem? Quem que não chame? Você, sujeito oculto, you. A gente sabe, ele não está na frase, mas eu sei para quem eu estou falando. Então o trecho diz o seguinte: porque ele é um menino legal, eu sempre respondo. E não chame ele assim. Esse trecho é uma parte do amigo, quando ele é questionado pelos outros, por que ele fica andando com aquele menino? Por que ele fez amizade com o menino? E daí ele responde, porque ele é um menino legal. E não chame ele assim. Ele era chamado de the freak, a aberração. Olha que triste, né, gente? Então, olha lá. You are a saint summer, Ximena Tin said to me the other day. Olha lá, por que a narradora usou o pronome me, say to me, ao invés de I, para se referir a ela mesma na frase? Então ela diz, Ximena disse para mim, né? Mas por que ela usou o me e não o I? Vamos responder? Responde aí no seu caderno.
Cuidado com o porquê da pergunta separado. Quando eu vou responder, eu coloco junto. Por que usou o me e não usou o I? Porque como a gente viu, o pronome I só pode ser usado como sujeito nessa frase, né, na frase. E nesse caso, a narradora está sofrendo a ação. Então, ela disse para mim. E outra coisa também, está no meio da frase, eu não posso usar o I, certo? Então, o pronome I só pode ser usado como sujeito, quem faz a ação. Nesse caso, quem está fazendo a ação é a Ximena. Ela disse para quem? Para mim, objeto. O objeto, então, está sofrendo a ação, ok? Tranquilo? Corrigiu, confere e vê se você acertou. A sua resposta não precisa ser exatamente igual à minha, tem que ter o mesmo sentido, certo? Ótimo. Vamos lá novamente nesse trecho. You are a saint summer. Ximena Shin said to me the other day. I couldn't do what you are doing. It's not a big deal. I answered her thoughtfully. Número 3. O pronome her, ele vai substituir o quê? A Ximena ou summer? E 4. A expressão big deal, is not a big deal, ela pode ser entendida como não é um grande dilema ou não é grande coisa. Então, número 3 responde letra A ou B, número 4, A ou B. Vamos lá? Let's go! Conseguiu descobrir? Vamos lá? Vamos ver? O pronome her, olha aqui, ó, her, it's not a big deal. I answer her. Quem é esse her? Eu estou falando da Ximena, ok? E a expressão big deal, nesse caso aqui, não é grande coisa. Também é mais um trechinho do livro, certo? Perfect? Muito bem, então vamos para o nosso quiz. Quiz é aquele momento para a gente dar uma revisada no que a gente viu, para ver se está tudo claro, tudo entendido. Vamos lá? Let's go! Find the object pronouns in the quotes. Então aqui a gente tem as quotes, são as citações. Eu quero que vocês procurem nessas citações quais são os object pronouns, os pronomes objetos. Então vamos lá. Sports do not build character, they reveal it. E o segundo, então na primeira eu tenho um homem, né, dando uma citação, certo? E o segundo, então na segunda imagem eu tenho um leão e ele pensa, né? Winners don't wait for chances, they take them. E aí eu quero que você me diga quais são os object pronouns. Vamos lá? Let's go!
Nessas quotes eu tenho sujeito e tenho objeto. Mas eu quero que vocês encontrem apenas os objetos. Então, eu tenho aqui, esportes não constroem caráter, eles os revelam. Eles é o sujeito e o pronome aqui é o it, ok? E aqui, winners don't wait for chances. Vencedores não esperam por chances, eles as pegam, eles as conquistam. Também tem o sujeito wait. Tenho aqui o winners, então esse they está se referindo a winners, é o sujeito, e o meu object pronoun, them, certo? Então, moleza, sempre final de frase, meio de frase, eu vou ter os object pronouns, certo? Então, vamos pensar um pouquinho. Como você pode notar, acabamos de estudar alguns trechos do livro Wonder. Reflita sobre essas questões. Você acha que August sofria bullying na escola? O que você acha? Como você acha que ele lidava com a situação? Será que ele enfrentava tranquilo? Como que era? Você acha correto que as pessoas que possuem alguma deficiência ou são consideradas fora do padrão sejam vítimas de bullying? Como você reagiria se presenciasse tal situação? Não é errado só quem faz o bullying. Aquele que está do lado e que não faz nada para defender, também tem grande culpa, você não concorda? Então não permita que isso aconteça, não permita que façam isso com seus colegas, com você. Cada um tem o seu jeito, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Cada um tem o seu estilo, a sua forma, a maneira de usar o cabelo. Cada um faz como gostar e como se sentir bem, né? Isso é importante, a gente respeitar as pessoas, certo? Então, nessa aula nós falamos sobre o pronome sujeito e objeto, lembrando que o sujeito sempre no início da frase, o objeto é o que recebe a ação, sempre no meio e no final. Discutimos um pouquinho sobre o livro Wonder, o Extraordinário. É uma dica de uma excelente leitura se você ainda não o fez. Não perca tempo, certo? Daí aqui eu tenho algumas referências do que nós trabalhamos, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Bye, bye!